Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria podermos nos encontrar nesta noite, o primeiro domingo do mês de maio, para juntos louvarmos ao Senhor, buscarmos conhecimento de Sua palavra. Você teve uma oportunidade de ouvir essa música tão linda que fala da maravilhosa graça de Jesus. E eu gostaria de agora tocar um prelúdio para que você ore ao Senhor, silenciosamente se coloque diante do Pai para prestar esse culto. E que gostoso, porque apesar de estarmos distantes, cada um no seu cantinho, estamos todos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. Amém. Então eu vou tocar, enquanto isso você já vai orando, se colocando diante do Senhor. São todos bem-vindos à nossa casa, onde estaremos prestando esse culto de adoração ao Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Senhor, de estarmos prestando culto ao Senhor, podermos, ó Deus, ler a Tua palavra, meditar nela, também podermos louvar o Teu nome, Senhor, com hinos tão bonitos, Senhor, que falam tanto ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, quando tantos estão impedidos de estarem fazendo isso. Mas nós somos felizes, Pai,
porque temos a segurança de sermos teus servos e podermos te adorar a partir da nossa casa. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, Pai querido, cada pessoa que está acessando agora esse culto pelo Facebook. O Senhor vá de encontro às necessidades do coração dessas pessoas. Amém. Dos nossos irmãos, dos nossos amigos que agora, ó Deus, estão acessando a esse canal. Que esse culto seja uma bênção na vida de cada pessoa. Que o Senhor abençoe e receba, Senhor, todo o nosso carinho expresso nesse culto. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, agora tema e divisa. Até os visitantes já sabem nosso tema e divisa. Que coisa boa, nós temos a bênção do Senhor sobre nós. E se somos abençoados, é para abençoar, não é só para a gente usufruir, não é? Então vamos repetir nosso tema? Abençoados para abençoar. E a nossa divisa? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Amém. Amém. E agora vamos louvar ao Senhor com um hino muito bonito do cantor cristão que fala da segurança. Todos nós, esse mês da família, a gente pensa muito na família como um todo, mas como é bom a gente ter um lugarzinho para habitar, não é verdade? Nossa casa. E a gente quer o quê? Segurança. É uma das coisas que a gente mais quer. Mas a segurança com Cristo, em toda circunstância, é a melhor segurança que podemos buscar, não é verdade? É verdade. Vamos cantar esse hino? 375 do cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Amém.
enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Salmo 104, verso 33. Vamos proceder agora à leitura bíblica, que encontra-se no Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem à cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não Me dês o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós passaremos agora a um momento de reflexão do editorial da semana com a irmã Lucimara. Nesse primeiro domingo de maio, então, separei uma leitura com um tema curioso: lições do cativeiro. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Salmo 31, 21. Enquanto eu pesquisava para o projeto de um livro, dizia assim o escritor que fez esse texto, entrevistei 24 pessoas que foram feitas prisioneiras durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de não terem sido torturadas nem maltratadas, sofreram fome, frio, isolamento, perda de privacidade e angustiaram-se com a incerteza do porvir. Nenhuma delas falou de sua libertação sem que lhe brotassem lágrimas. Perguntei a elas, como a experiência da prisão afetou suas vidas? Todas disseram que durante o ano de confinamento, Deus ensinou-lhes lições que aplicariam mais tarde em suas vidas. Mas quando perguntei se teriam ido para o campo de prisioneiros voluntariamente, todas responderam não. A maioria de nós não escolheria as circunstâncias difíceis que nos ajudam a aprender a confiar em Deus. Assim, em sua perfeita sabedoria, Deus sempre nos coloca em situações que podem fortalecer a nossa fé. O salmista descobriu a maravilhosa misericórdia de Deus quando estava em uma cidade sitiada, conforme lemos o Salmo 31, 21. Quando foi cercado e atacado pelos inimigos, ele temeu o pior, mas o Senhor lhe deu forças e esperança, conforme o versículo 22. Deus usa as prisões da nossa vida para nos ensinar lições espirituais que não aprenderíamos de outra forma. Podemos assim louvá-lo e confiar em qualquer circunstância. Quem escreveu esse texto foi David McCasland. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio, e que é para nós batistas o mês da família. É no convívio familiar que aprendemos uns
com os outros. Os filhos devem ser orientados nos padrões da palavra de Deus desde o berço até a juventude, quando, enfim, imagina-se que estarão prontos para formarem suas próprias famílias. Infelizmente, os valores morais que inspiravam os jovens a reproduzir o exemplo de seus pais já não é mais percebido, e assim, os valores pelos quais diríamos que por eles valeria a pena morrer, ficaram em algum lugar do passado. Por conta de estarmos prisioneiros dentro de nossas próprias casas, Deus está nos dando a oportunidade de reaprendermos as lições de uma convivência harmoniosa. Muitas pessoas estão dizendo que nunca mais serão as mesmas depois desse episódio dramático de doença grave no mundo. Temos a impressão de que realmente sairemos transformados, e isso só será visível se os valores eternos forem bem plantados nesse tempo de prisão. A semente ficará na terra e só produzirá frutos se morrer. Devemos morrer para o nosso velho jeito de encarar a vida. Aproveitemos o mês de maio para o plantio e em breve veremos os resultados. Dê uma boa chance, recalcada, sacudida e transbordante de amor aos membros de sua família. Generosamente o que você der voltará para você multiplicado por 100. Amém. Recebam o nosso carinhoso abraço, Pastor Isidro e irmã Lucimara. Queridos, nós teremos agora o momento missionário. E eu quero dizer para vocês que o nosso mundo ainda continua com a mesma quantidade de carinhas. Infelizmente, não recebemos as fotografias dos depósitos que os irmãos vêm fazendo, né? E isso que nos garante a certeza de podermos trocar as carinhas tristes por carinhas contentes. Como? Você não sabe? Ah, já sei. Você talvez esteja visitando o nosso canal pela primeira vez. Então, eu vou explicar para você. Na nossa igreja, um sorriso que nós damos aos missionários custa apenas R$5. Quando juntamos 50 sorrisos, aí substituímos uma carinha triste do mundo por uma carinha feliz, uma carinha contente. Porque só as pessoas que conhecem Jesus têm a verdadeira alegria, são plenas, são realizadas porque Jesus transforma a nossa vida. Transforma a circunstância em que vivemos de tristeza em uma circunstância feliz, porque estamos com a companhia dele, não estamos sozinhos nunca, não é verdade? E isso é muito bom. Os missionários então deixam tudo para trás, obedecem ao ID de Jesus e vão para o campo missionário. Deixam tudo para trás aqui no Brasil e vão para terras que às vezes eles têm falta das coisas. Ainda mais agora, irmãos, nesse tempo de pandemia, há lugares no mundo que eles realmente estão sentindo falta de cuidados. E nós estamos enviando ao Senhor as nossas orações por eles, mas precisamos enviar também as nossas ofertas para que eles possam ser supridos. E nós somos as mãos de Deus a abençoar. Somos abençoados para abençoar. Então, se você ainda não fez a sua oferta desse mês, fez do mês passado, ainda tem a oportunidade de, nesse mês, fazer o depósito na conta da igreja. Se você está nos visitando e quer participar, doando 1, 2 sorrisos, não sei, você pode nos escrever um bilhetinho aí mesmo no Facebook, um comentário, você diz, eu quero dar 1, 2 sorrisos e eu quero o número da conta da igreja. Aí nós vamos dar. Nós não estamos disponibilizando isso no nosso canal, direto assim, porque a nossa igreja é uma igreja missionária, comprometida com a verdade. E nós não estamos vendendo a verdade. A verdade que o Senhor nos dá na sua palavra é gratuita. Então, quem quiser participar é porque sente no coração esse desejo. Então, fale conosco, tá bom? Agora, vamos orar para os missionários. Pastor, por favor, virada. Pai, nesse instante, queremos pedir pelos missionários que estão espalhados por este mundo, levando a mensagem de perdão, salvação e alegria que há somente em teu Filho Jesus. Nosso desejo é que o Senhor proteja a família desses teus servos e supra cada necessidade deles. Eles atenderam ao teu chamado e esperam socorro do Senhor. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis ao compromisso de sustentá-los em oração e também com nossas ofertas.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A vida é um grande presente. Vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida dos aniversariantes desta semana. Verdade. Aniversário de nascimento. Dia 5/5, na próxima terça-feira, o Gabriel Paulo Rodrigues estará completando mais um ano de vida. No dia 7/5, o Lucas Coelho de Souza. E no dia 9/5, o nosso irmão diácono Ronald Alves dos Santos completará também mais um ano de vida. E agora faremos a nossa oração cantada e os irmãos em casa poderão também cantar conosco. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Queridos irmãos aniversariantes, recebam um carinho de toda a família IBNA. O pastor agradecerá por suas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez pela tua presença no nosso meio. Obrigado a Deus, porque como é bom poder servir ao Senhor. Verdade. Como é bom saber que o Senhor é o nosso melhor amigo. Como é bom saber que o Senhor nos cuida. E neste momento nós queremos, juntamente com todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos acompanham neste culto, estamos separados, é verdade, fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito, o espírito de te adorar. E nesse espírito nos tornamos irmãos juntos neste momento. E, ó Deus, estamos com o mesmo objetivo de adorar o teu nome. E o nosso coração está grato. Grato pela vida do Gabriel Paulo, grato pela vida de Lucas Coelho, grato pela vida do nosso irmão diácono Ronald. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor está concedendo mais um ano de vida para estes teus servos. Em nome de Jesus, que a tua boa mão continue sobre Gabriel, sobre Lucas, sobre Ronald. Ó Deus, conduzindo neste novo ano. Amém. Que seja um ano abençoado e abençoador. Amém. Que seja um ano de convívio estreito com o Senhor. Amém. Que o Senhor os abençoe fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de quem oramos. Amém. Amém, Senhor. Senhor, somos gratos pela vida. Sabemos que tudo está no teu controle e agora queremos agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu de convivência com uma das famílias de nossa igreja, que nos deixará em virtude de mudança para outro estado. Gostaríamos muito de proporcionar-lhes uma despedida, mas nesse tempo de reclusão, infelizmente, não podemos fazer isso. Vamos cantar ao Senhor um hino, que é a nossa oração por suas vidas. Eu e Lucimara gostamos muito deste hino. E este hino é uma oração. Uma oração por você, Rodrigo. Uma oração por você, Keila. Uma oração por você, Ana Flávia. Uma oração por você, Davi. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os oriente em tudo. E gostaria que todos agora nos acompanhassem neste belo hino, nesta bela oração cantada.
Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus, agradecemos pelo tempo que pudemos conviver com essa família, que agora precisa seguir para tão longe de nós. Que a tua graça os acompanhe e que continuem fiéis ao Senhor e por onde quer que andarem, possam refletir a luz de Cristo. Que o Rodrigo, a Keila, a Ana Flávia e o Davi possam em breve se filiar a uma igreja e continuarem a servir ao Senhor com dedicação genuína, como filhos transformados com a alegria de Jesus. Os encomendamos aos teus santos cuidados, em nome de Jesus. Nesse momento de oração, agradecemos por não nos tratar conforme os nossos merecimentos, mas segundo a tua bondade, a tua misericórdia e amor. O Senhor é digno de toda a honra e adoração. Nós te louvamos e glorificamos, porque o Senhor já tem respondido alguns pedidos que colocamos humildemente diante do teu trono de graça. Só temos a ti, Senhor, para nos ajudar, para nos orientar e para nos livrar dos perigos e investidas do inimigo.
Teu poder é grande e nos deixa extasiados. Podemos pedir perdão dos pecados, porque só o Senhor pode nos perdoar e purificar de toda injustiça. Sabemos que podemos apresentar os motivos da nossa alegria e também tudo que está nos entristecendo. Por isso, confiadamente colocamos esses agradecimentos e pedidos diante do teu trono. Apresentamos nossa gratidão a Ti, ó Pai, pela melhora na saúde do pastor Sócrates, do senhor Nelson, do senhor José, da Patrícia Azevedo, da Isabel e da Damares. O Senhor está ajudando no tratamento e o quadro mais crítico já está mais estável e apresentando melhora. Glórias ao Senhor para sempre. Amém. Aproveitamos para pedir que o Senhor complete a boa obra que o Senhor iniciou nas vidas destes enfermos. Agradecemos pelo Teu cuidado especial para com os idosos de nossa igreja. Estão todos bem. Aproveitamos para pedir que o Senhor continue cobrindo-os com a Tua misericórdia. Amém. Como o Senhor é bom. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glórias ao Senhor eternamente. Amém. Apresentamos agora a nossa intercessão, Pai, em favor das necessidades dos nossos irmãos. Os pedidos que nos chegaram foram estes. A missionária da Cristolândia, Aline Raquel, pede a tua ajuda, Senhor, para sua mãe, Maria de Oliveira, que está na UTI por uma enfermidade que se agravou, e agradece porque seu irmão Francisco já melhorou e está em casa. Amém. O Robson, colaborador da nossa oficina, da nossa empresa, pede que o Senhor cuide de sua mãe, Maria Lúcia Gonçalves dos Santos, que foi internada com pneumonia. Ele está aflito e preocupado. Se possível, cure-a, Senhor, e traga a paz ao Robson e a toda a família. Amém. Pedimos por Eusébio, irmão de nossa irmã Vilna. Está com Covid-19 e carece de teus cuidados, Senhor. Já tem idade e precisa da cura para esse grande mal que está assolando o mundo inteiro. Pedimos pelo Cláudio, esposo da missionária, irmã Sônia Costa, pois está apresentando os sintomas do Covid-19. Cuida desse teu servo, Senhor, e dá cura para ele. Te agradecemos porque a Sônia pegou, mas está bem e sem sintomas. Protege seus filhos que estão no mesmo ambiente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedimos pela Miriam, tia da nossa irmã Thaís. Ela é enfermeira e trabalha na linha de frente, tratando pessoas infectadas com Covid-19. Acabou pegando o vírus e carece dos teus cuidados, Senhor. Tenha misericórdia da Miriam, Pai. Sim, Senhor. Pedimos, Pai, por nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Que o Senhor continue a protegê-los e livrá-los de todo o perigo que enfrentam diariamente no exercício de suas funções. Em nome de Jesus, intercedemos por eles. Amém, Senhor. Pedimos pela Márcia Adriana, filha da irmã Lídia Braga, que vai precisar fazer novamente transplante de medula. Tu sabes como ela está e as condições dos hospitais, e pedimos a tua misericórdia por ela e que o Senhor dê paz a ela e os seus familiares. Amém. Pedimos também pelas famílias que estão enfrentando problemas de relacionamento. Os casais que estão expressando violência verbal e física durante esse tempo de quarentena. Dá alívio e traga a paz nos lares, Senhor. Coloca teus anjos no meio deles. Amém, Senhor. Pedimos também pelas famílias que estão chegando ao ponto de separação, por não saberem lidar com as diferenças. Cuide desses casais, Pai. Sim, Pai. Use os teus filhos cristãos para serem bons conselheiros. Amém. Nessas horas de desencontros. Amém. Pedimos que o Senhor visite e console todos os enlutados, que são muitos, Pai. Soubemos de um primo da nora da irmã Inelita, que não resistiu e veio a óbito. Enxugue as lágrimas das famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. São tantos pedidos, Pai, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. O Senhor sabe de tudo o que passamos. O poder está nas tuas bondosas mãos, Senhor. Seja feita a tua vontade. Amém. Sempre. Se o Senhor permitir e nos der vida, Pai, continuaremos a apresentar outros pedidos
no culto de oração, na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, às 20 horas. Amém. Agradecemos porque o Senhor nos ama e se compadece de nós. O Senhor nos ouve e nos atende segundo a tua santa vontade. Ajuda-nos a confiar, pois cremos no Senhor e no teu poder infinito. Oramos no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos. Que alegria, mais uma vez, poder estar com vocês, poder estar com a minha amada igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, em Vila Guilhermina, com os meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Eu creio que nós teremos um culto quando pudermos voltar, e neste culto acredito que não teremos pregação, não teremos quase nada, só teremos abraços. E mais abraços. Muitos beijos. E muitos beijos, não é verdade? Porque a saudade é grande. Mas como é gostoso quando chega as quintas, quando chega também os domingos. No domingo, quando nós podemos saber que mesmo estando em nossas casas, mesmo impossibilitados, tendo o templo fechado, a igreja como organismo vivo, como corpo vivo de Cristo, ela permanece unida pelo mesmo Espírito. Que delícia poder sentir vocês. Eu sinto o amor, eu sinto essa delícia da comunhão, e eu quero já desde já informar vocês que nos ouvem que no próximo domingo à noite teremos a celebração da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor será celebrada no domingo à noite, às 18h30. Portanto, já prepare a sua mesa, prepare o pão, prepare o cálice, para que nós possamos juntos celebrar esta ordenança do Senhor, este memorial do Senhor, e nos alegrarmos juntos neste momento, que será duplo momento, né? O da ordenança, que é uma delícia, cumprirmos essa ordenança, e também comemorarmos também o Dia das Mães, não é? Poderemos também lembrar das nossas mamães, e podemos falar um pouco sobre as mães. Será um domingo muito especial, desde as 10 horas da manhã, já com a nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora, ou como eu sempre gosto de dizer, nossa Escola Bíblica Dominical, não é? Eu gosto dessa palavra dominical. E eu quero dizer para vocês que todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia. Nós leremos 2 textos. O primeiro texto encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 1 a 11. E o segundo texto no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 a 17. Nós leremos os 2 textos. Nós falaremos hoje sobre encontros e reencontros. Este é o tema do sermão de hoje. Lembrando você que quinta-feira, dia 7, às 20 horas, terminaremos nossa série de sermões sobre Deuteronômio 8:2, sobre quarentena bíblica. Então, na próxima quinta-feira, daremos um fechamento neste versículo e falaremos sobre transição e experiência. Falamos sobre humilhação, falamos sobre provação, e agora fecharemos com a transição e a experiência na próxima quinta-feira. Por favor, amor, eu deixei ali na cabeceira, acabei não deixando do meu lado.
Então vamos abrir o nosso texto. Se você não tem a Bíblia, abra o seu aplicativo e nós leremos o primeiro texto, que encontra-se em Lucas 5, de 1 a 11. Vamos chamar este primeiro texto de encontro. E o segundo texto chamaremos de reencontro. Vamos ler então? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Grave bem isso. As redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos agora ao segundo texto, que vamos chamar de reencontro. João, capítulo 21, do verso de 1 a 17. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem de Tiberíades, do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Gravem isso. A rede não se rompeu e 153 grandes peixes. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Palavra do Senhor. Oremos. Pai, é a tua palavra que será exposta neste momento. Sabemos que ela não só contém a palavra, mas ela é a palavra do Senhor para nós. E neste momento rogamos que o teu Espírito possa abrir nossas mentes e que toda a nossa mente agora seja voltada para esta palavra e que teu Espírito cumpra o propósito dele para cada um de nós nesta noite. Pois eu sei que o Senhor sempre tem objetivos para cada um de nós e o Senhor que sonda e conhece bem os nossos corações, como o Senhor também conhecia o coração de Pedro, o Senhor também conhece o nosso. Que esta palavra venha, portanto, de encontro a cada um de nós, conforme o teu querer. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vou tomar mais um gole de água. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre encontros e reencontros. Nós estamos no mês da família. Cada família iniciou-se a partir de um olhar de duas pessoas que resolveram se conhecer e participar da vida um do outro. Há um pensamento que diz que o amor não é busca, mas encontro. De repente, encontramos alguém que nos chama a atenção e nós escolhemos conhecer mais de perto essa pessoa. E marcamos encontros e mais encontros até que nos unimos pelos laços do casamento. Não é mais ou menos assim que acontece com todas as famílias? Nosso olhar se encontra com o olhar do bebê assim que ele nasce. Nos encontramos para as refeições. Enfim, nossa vida é repleta de encontros e de reencontros. Vamos nos sentir, com certeza, né, meus queridos, muito felizes quando pudermos nos reencontrar novamente, depois desse tempo de quarentena, não é mesmo? Porém, de todos os encontros e reencontros que vivemos em nossas vidas, há um que deve ser o mais importante. Os encontros e reencontros com Jesus, que eu quero pensar com você nesta noite. Você se lembra quando você teve seu primeiro encontro com Jesus? Como foi aquele momento? Qual foi a data? Qual foi o lugar? Esses são dados importantes para a nossa vida espiritual. Sabem por que é importante sabermos quando foi esse encontro? Eu vou dizer para você por quê. Porque o inimigo das nossas almas, querendo nos desviar do caminho do Senhor, muitas vezes ele sugere que nós nunca firmamos esse compromisso com Jesus. E que nós podemos deixar isso para lá. Não há tanta necessidade assim. Mas eu quero dizer para você nesta noite que isso é algo muito importante. O meu encontro com Jesus, por exemplo, ele se deu quando eu tinha 9 anos. E aos 9 anos eu atendi ao chamado da sua doce voz. Contudo, nós não podemos viver de passado. Da mesma forma que quando nós conhecemos uma pessoa e depois do primeiro encontro, sempre vem outros reencontros, de maneira que passamos a conviver juntos, também nós precisamos ter um reencontro com Jesus até viver uma vida de intimidade com Ele.
Eu quero fazer uma pergunta para você e vamos entrar no primeiro texto, que é o encontro. Eu pergunto a você nesta noite, meu amado ouvinte, você já teve um encontro com Jesus? Eu quero refletir com você sobre a experiência de Pedro. A experiência de Pedro com Jesus e os seus dois chamados, nos dois milagres da pesca milagrosa. São dois milagres que ocorrem aqui. E aprender sobre a necessidade de se encontrar com Cristo continuamente. O primeiro encontro, vamos chamar de encontro, esse primeiro, ok? O primeiro encontro, que está em Lucas de 5, de 1 a 11, então mantenha seu texto aberto, nós vamos trabalhar agora em cima deste texto, vamos chamar de conversão. O primeiro encontro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus. E vamos aqui pensar em 4 aspectos deste primeiro encontro. No primeiro encontro com Jesus, conhecido como a pesca maravilhosa, Pedro foi chamado para seguir a Jesus, deixando suas redes para trás. Veja no texto aí. Primeiro aspecto desse primeiro encontro: lavar as redes. Eles estavam desanimados. Todos ali estavam desanimados, porque não tinham pescado nada. Vejam, eles eram pescadores, eram experientes, eram sócios de Pedro, os que estavam ali. Eles, portanto, tinham uma cooperativa, eles tinham uma empresa, portanto, pagavam seus impostos, também tinham despesas, como tantos de nós temos despesas, não é verdade? E eles estavam ali para trabalhar, saíram para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia, e não conseguiram trazer absolutamente nada. Prejuízo total. Portanto, haviam chegado de um dia de trabalho, um dia que não havia produzido nada, estavam totalmente desanimados. Como eu disse, o primeiro aspecto, o aspecto de lavar as redes. Eles já haviam saído dos barcos e estavam fazendo o quê? Estavam lavando as redes, provavelmente da sujeira acumulada nela. Quem já viu pescador limpando rede, depois que ele chega do mar, você nota que realmente às vezes eles trabalham, é um trabalho de equipe, às vezes dependendo do tamanho da rede, um trabalho individual, mas eles vão limpando as redes das impurezas nela contida. Peixe mesmo que é bom, eles não conseguiram pegar absolutamente nada. Como eu disse, depois de uma noite de trabalho, eles não haviam pegado nada. Eles estavam provavelmente indo para casa, famintos e sem levar o alimento, sem poder oferecer também alimento para aqueles que os procurassem. Porque, como eu disse, eles tinham uma cooperativa. Em muitos momentos, meus queridos ouvintes, em que estamos desanimados, é preciso lavar as nossas redes. Este é um tempo de quarentena que estamos passando. No momento que eu estava preparando este sermão, no momento em que eu estava descrevendo esta frase agora, este parágrafo, eu me lembrei justamente disso. Nós estamos vivendo um momento de parada. Uma parada contra um inimigo invisível. Algo que nós não enxergamos, mas que está aí e que realmente tem causado grandes prejuízos mundiais. Não é verdade? Mas muitos de nós aí estamos desanimados. E neste momento de quarentena, assim como eles fizeram ali, e eu quero trazer isso agora para o lado espiritual, no momento em que estamos desanimados, é preciso lavar as nossas redes, porque as redes estão sujas. E uma rede suja, ela não apanha nada. Imagine que o pescador vai com a rede suja para o mar, ele não vai conseguir pegar o que ele poderia pegar, porque muita sujeira não vai conseguir captar os peixes. É tempo, portanto, meus queridos ouvintes, de nos santificarmos. É tempo de lavar o nosso coração de todo o pecado. Primeiro aspecto desse primeiro encontro, ou o primeiro aspecto do encontro de Pedro com Jesus,
lavar as redes. O segundo aspecto, deixar Jesus entrar no barco. Notem que o texto diz que Jesus entra no barco. Para Pedro, Jesus era um estranho que vem chegando sem pedir licença. Mal sabia Pedro que ele, Jesus, era o dono dos céus e da terra. Jesus, educadamente, o pede para afastar um pouco o barco da margem e Jesus se senta para falar dali ao povo. Ficar apenas desanimado não resolve, meu querido, minha querida. É preciso reavaliar a vida e começar tudo de novo. Isso só é possível se Jesus entrar em nosso barco. Eu quero repetir isso para você. Ficar apenas desanimado não resolve. É preciso reavaliar a vida e começar tudo de novo. Muitos de nós vamos começar tudo de novo. Hoje mesmo, de manhã, eu comentei algo que eu ouvi na CNN Brasil sobre a reabertura que está ocorrendo na Europa, particularmente na Espanha. Eu ouvi algo que está acontecendo na Espanha, que ocorrerá em 4 etapas. E no final da 4ª etapa está lá o início da nova vida normal. Uma nova normalidade. Ou seja, meus queridos, não adianta a gente ficar desanimado. Tem que haver um renovo. E essa reavaliação, este recomeço, tudo de novo, só é possível se Jesus entrar no nosso barco. O terceiro aspecto deste encontro, desse primeiro texto, lançar as redes sobre a palavra de Cristo. No verso 4 diz assim: de repente, após o sermão, Jesus havia ensinado ali o povo, Jesus manda Pedro lançar as redes novamente. No verso 5, tudo era contrário à pescaria naquele dia, não é verdade? Eles já haviam testado de tudo em cada cantinho e eles não pegaram nada. E eram experientes, eram homens experientes no mar. Pedro quis justificar, mas acreditou e disse a Jesus que sob a tua palavra eu lançarei a rede. Palavras sábias de Pedro. No verso 6 e no verso 7, diz que um milagre aconteceu. Os peixes quase romperam, ou as redes iam rompendo, quase afundaram os barcos. Isso não é história de pescador, é a palavra de Deus. Notem que as redes iam se rompendo. Por que as redes iam se rompendo, meus queridos? Esse é um aspecto que hoje veio na minha mente, e isso hoje. Não está anotado no meu sermão, mas veio na minha cabeça. Por que as redes estavam se rompendo? Porque ainda não havia a presença do Espírito Santo ali entre eles. Quando o Espírito Santo não está entre nós, quando Jesus não está dentro da nossa vida, as nossas redes começam a se romper. E quando elas se rompem, apesar de todo aquele peixe, eles poderiam ter perdido tudo. E quantos de nós não perdemos tudo por causa que as nossas redes começam a se romper? Porque resolvemos fazer muitas vezes a nossa pescaria sem a palavra de Jesus. Quando Jesus, ele manda lançar as redes, a situação é diferente. Mas há esse aspecto de que as redes estavam se rompendo. Tanto que eles pedem ajuda. E aí conseguem a colocar em 2 barcos e os barcos quase iam afundando, diz o texto. Quando Jesus nos manda fazer algo, nós não podemos questionar, meu ouvinte. Nós precisamos obedecer rápido. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que faz. E às vezes nos mandar fazer coisas que não achamos lógicas, porque quer nos ensinar a viver pela fé. Há muita coisa que Jesus faz com a gente que não é lógico, mas ele nos ensina a viver pela fé. É o moldar do seu caráter em nós. Compreendem? É a mudança de mente, a mudança. Ele vai ocupando a nossa mente. Lembram que falamos sobre isso no domingo último? O quarto aspecto deste primeiro encontro. Este primeiro encontro, ou podemos chamar aqui de encontro, confessar os pecados e aceitar o chamado. Verso 8 e 9.
Pedro e seus amigos ficaram o quê? Assustados em ver uma pesca maravilhosa, de que quando Jesus mandou eles lançarem as redes. Imaginem esses homens verem o que eles viram, sendo que aquilo era a praia deles, é o que eles sabiam fazer. O impacto que aquilo causou na vida de Pedro e de seus amigos. No verso 10, Jesus chamou Pedro para ser um pescador de almas e ver coisas mais impressionantes ainda do que já tinha visto naquela hora. Pedro deixou tudo no verso 11. Deixar para trás um barco vazio, sem nada, sem pescar, já não é fácil. Você tem seu barco, você trabalhou por aquele barco, você talvez tenha construído aquele barco, talvez você tenha adornado todo aquele barco, pintado ele, feito arranjos nele, mas ele não tinha peixe. Mas é o seu barco. Já não é nada fácil você deixar um barco assim para trás. Agora, deixar tudo quando as redes estão transbordantes é difícil, não é verdade? É mais difícil ainda. Mas Pedro fez isso. Quando nós aceitamos Jesus, nós devemos deixar algo para trás, meus ouvintes. Eu quero perguntar para você, o que você deixou para trás? Ou o que está te prendendo que você deixa para trás? Vou repetir a pergunta. O que é que você deixou para trás? Ou o que está te prendendo? O que é que está te prendendo que você deve deixar para trás? Nós precisamos nos aproximar de Jesus, reconhecendo que somos pecadores. Foi o que Pedro fez. A partir do momento que nós somos chamados, Jesus nos dá uma tarefa: pescar vidas para o Evangelho, pescar vidas para a renovação da mente, pescar vidas para serem transformadas por esse Jesus, assim como Jesus propôs para Pedro, Jesus também propõe para mim. Um dia me propôs quando eu tinha 9 anos, e ele já propôs para muitos dos que me ouvem, e talvez esteja propondo para você nesta noite. E eu pergunto novamente a você, você já teve um encontro com Jesus? Jesus quer se encontrar com você. Eu quero partir agora para o segundo tópico deste sermão, com alguns aspectos também. Vamos chamá-lo de reencontro. Falamos sobre encontro e agora vamos falar sobre reencontro, e eu vou tomar mais um pouco de água, não é? Eu tomo muita água. O segundo tópico deste sermão, que vamos chamar de reencontro, encontra-se no segundo texto que lemos, que está em João capítulo 21. Mantenha o seu texto aberto. Neste segundo encontro, ou neste reencontro, parece que toda a cena da primeira vez, que está registrada em Lucas, ela se repete. Mas há alguns aspectos muito diferentes aí, para a gente poder avaliar junto. São novas circunstâncias que ocorrem aí neste texto. Pedro já conhecia Jesus, mas na última vez que o viu, Jesus, ele negou a Jesus. Ele negou a sua fé. Então ele pensou que nunca mais seria aceito por ele. Olha aí. Mas Jesus preparou tudo e esperou aquele momento para chamar Pedro novamente. Vamos avaliar alguns aspectos desse reencontro. O primeiro aspecto, vamos pensar aqui: estresse, confusão, fome e desânimo. É o que estava ocorrendo neste reencontro. Pedro estava estressado. Eu fico imaginando Pedro depois de tudo o que aconteceu, de ter convivido com Jesus durante 3 anos, ele ter negado a Jesus quando o viu pela última vez, e ele ali totalmente desanimado, ele totalmente frustrado. Ele chega para todos ali, e ele era um líder. Percebe-se que ele era
realmente um líder, uma pessoa carismática, uma pessoa que onde chegava, ele fazia e acontecia. Ele diz estressado, vou pescar. O texto é muito claro. Eu vou pescar. Eu não quero. Este vou pescar diz muito. Esse vou pescar quer dizer, eu não quero mais saber de nada. Eu não quero mais saber de evangelho. Eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais saber de Bíblia. Eu não quero mais saber de nada, porque eu já não acredito em mais nada. Será? Seria o mesmo que dizer que não mais seria um pescador de almas. Ele foi chamado nesse encontro para ser um pescador de almas. Ele reconheceu Jesus. Ele converteu-se a Jesus. Ele foi um discípulo de Jesus. Mas ele estava deixando tudo para trás e voltando ao passado antes de conhecer a Jesus. Notem que ele decidiu, vou pescar, e com isso ele falou, eu quero voltar à minha vida antiga. Eu quero voltar à minha vida antes daquele tempo onde eu conheci Jesus, naquele dia que ele pediu para entrar no meu barco. Naquele dia em que ele mandou eu lançar a rede novamente. Quanta frustração! Eu neguei esse Jesus. E agora ele morreu. E o que está acontecendo? Valeu a pena tudo isso? Talvez esse tipo de pergunta é uma pergunta que você esteja fazendo. Talvez você esteja muito machucado, como também Pedro estava machucado. Tinha suas razões também para estar machucado. Isso está no verso 3. E no verso 4 de João 21, eles estavam no barco. E interessante que todos o seguiram. Vão pescar. E os outros disseram, vamos com você também. Ele não era nem um pouco, carismático. Ele não conseguia persuadir quase ninguém, não é verdade? Mas olha como ele é deste homem. Era um líder. E Jesus sabia quem ele era. Eles estavam no barco. Estavam ali pescando. Estavam ali a cerca de 90 metros da praia, diz a palavra de Deus. Eles não conheceram a Jesus. Quando eles viram alguém na praia, com peixe assando. Estava assando os peixes. Eles ficaram ali confusos. Eu tenho para mim que eles ficaram ali confusos e acho que perguntaram, quem é esse cara? Onde que ele conseguiu peixe? No versículo 5, provavelmente, eles estavam com fome, pois eles não haviam pescado nada. O segundo aspecto deste reencontro, Jesus repete o milagre. No verso 6, como da primeira vez, Jesus manda lançarem a rede à direita, e eles o fizeram. Tudo isso era o quê? Para que eles se lembrassem daquele primeiro dia que o viram. Que coisa linda. Quando Jesus nos faz lembrar do nosso primeiro dia. Quando Jesus me faz lembrar de quando eu tinha 9 anos. Quando eu ouvi aquela voz. Que voz gostosa. Que delícia, que coisa diferente aconteceu comigo naquele momento. E Jesus, por vezes, nos faz lembrar deste primeiro dia que nós nos encontramos, que nós, na verdade, conseguimos vê-lo, não é? Com os olhos da fé. No versículo 7, eles reconhecem Jesus quando vêm as redes cheias. As redes estão cheias. Eles não sabiam se olhavam mais para os peixes ou para Jesus, que provavelmente sorria na praia. Jesus é maravilhoso. João disse para Pedro, é o Senhor, é o Mestre. Pedro vestiu-se e lançou-se ao mar, ao encontro do Mestre. Olha, dá uma olhada nesse cara. Vou pescar, eu não quero saber de mais nada. Mas quando ele vê o Mestre, e ele tem a ciência de que é o Mestre, ele é o primeiro a se lançar do barco. Ele lá ficou olhando para os peixes. Teve a mesma atitude. Lançou-se, olhou para Jesus e saiu e foi ao encontro de Jesus. Há um terceiro aspecto deste reencontro. Vamos falar um pouco sobre a refeição? No versículo 9 e 10, Jesus
já havia preparado tudo para aquele café da manhã. Confesso que quando eu comecei a preparar isso aqui, eu lembrei de Portugal. Eu lembrei do termo que os portugueses usam. Jesus havia preparado tudo para aquele pequeno almoço. Para aqueles que não sabem, o café da manhã em Portugal chama-se pequeno almoço. Mas Jesus preparou aquele pequeno almoço, aquele café da manhã. Ele já esperava com peixes frescos, assados e mais ainda, pães. Me fez lembrar de Elias, o mesmo que ele fez com Elias. Quando Elias estava desanimado, desejando a morte, ele falou: acorda, come. Aquela água fresca, aquele pão quentinho. E agora os discípulos ali com fome, tentando pescar, não conseguiram nada. E agora com peixes ali para sobrar. E na verdade Jesus já tinha peixes na brasa. Olha, a brasa já estava no ponto. Aqueles que gostam de preparar churrasco, aqueles que gostam de preparar peixe. Eu sei que há toda uma técnica, né? Para se preparar, para se fazer um bom churrasco, um bom peixe assado na brasa. Eu sou uma negação para isso, confesso. Mas o meu cunhado Marco, por exemplo, é muito bom nisso. Eu sei que ele é muito bom. O André também, que é o meu cunhado lá de São Carlos também, muito bom para preparar esses quitutes gostosos, como eu chamo, né? Mas estava lá. Jesus já havia preparado a brasa no calor certo. Peixes já estavam assados, estavam prontos para serem ali saboreados. E havia pães. Ele ainda pediu para eles para trazer mais peixes, para aumentar ali a comida. O verso 12 e 13 diz que eles comeram com o mestre. O momento da refeição era muito lembrado pelos discípulos. Ninguém ousou perguntar para ele: quem és tu? Ninguém ousou perguntar para ele: quem é você? Eles sabiam que era Jesus. Eu pensei também nisso, sabe, gente? Quando uma pessoa entra dentro da igreja, quando ela vai buscar o evangelho genuíno, verdadeiro, quando ela entra numa igreja, ela tem que reconhecer que aquela igreja é de Jesus, que aquela igreja representa o evangelho genuíno. Ela não precisa perguntar nada, ela sente, ela percebe. Não há nada daquilo de oferecer cura barata, de oferecer situações que realmente só embaraçam, situações que não tem nada a ver com o evangelho genuíno. Pedir dinheiro, tanta coisa, vamos lá, vamos trocar de bênção. Deus te dá, é dando que se recebe. As pessoas perguntam muitas vezes: isso é igreja? Isso é evangelho? Talvez você que me ouça esteja numa situação dessa, pois hoje eu quero apresentar para você este evangelho genuíno. Eles não ousaram perguntar para Jesus: quem é você? Que também as pessoas não ousem perguntar para nós, mas saibam que nós somos de Jesus pelas nossas atitudes, pela pregação do evangelho genuíno. Não para fazer troca com Deus, porque Deus, ele não precisa de nada de nós, nada. Mas ele é gracioso em nos dar tudo aquilo que precisamos, como Jesus fez para os seus discípulos. Olha que coisa linda. Eles não sabiam se olhavam mais para os peixes ou se olhavam para Jesus. Jesus praticamente sorria, acredito eu que sorria para eles, não é? Ele ainda pede para trazer mais peixes, para aumentar a comida. Eles comeram com o mestre. O momento da refeição era um momento muito lembrado por eles. Por quê? Eles reconheciam o modo de Jesus de partir o pão. Leia no Evangelho. Jesus tinha toda uma forma de partir o pão. E eles gravaram aquilo. Foram 3 anos de convivência. Algo inesquecível. Tem situações que são inesquecíveis na nossa vida. Mas que seja inesquecível aquilo que Jesus faz por você e por mim. Não aquilo que o homem muitas vezes faz, porque como homens, como seres humanos, nós falhamos. Mas Jesus não falha. Jesus é sempre perfeito naquilo que ele faz. Quantos momentos, né? Eles haviam partido o pão com o mestre. E a multiplicação de peixes e dos pães foram 2. Lembram disso? Está lá registrado nos evangelhos. Jesus os lembrou através daqueles gestos
que ele estaria disposto a fazer tudo de novo. Há uma outra situação aqui que eu quero frisar com vocês. Nada a ver com o que acontece hoje, com esses donos da verdade, com esses que se intitulam autoridades e oprimem o povo, pisam nas ovelhas, esfaqueiam as ovelhas no mundo espiritual. Olha que coisa linda! Jesus estava na praia, Jesus havia preparado tudo, Jesus estava, ele que era o mestre, ele que era o rabi, ele estava ali como servo, mais uma vez, já ressuscitado, mas dando o exemplo de servir, não ser servido. Ele estava mais uma vez servindo aos seus discípulos. Esta é a missão que ele nos ensina, a principal. Todo líder que prega o evangelho, todo aquele que lidera um rebanho, ele está para servir, não para ser servido. Então, como eu digo no púlpito, eu estou dizendo para você aí, fique esperto aí, hein? Fique esperto aí onde você entra. Fique esperto aí o que você ouve. Fique esperto aí onde você está colocando os teus pés, certo? Você tem que ter o exemplo aqui do mestre. Ele está aqui servindo os discípulos. E estava disposto a fazer tudo de novo e o fez. Vamos partir para o quarto aspecto deste reencontro, que chamamos de reencontro, o segundo texto, não é? Um novo chamado. Verso 15 a 17. Há um jogo de palavras neste texto. E eu quero que você compreenda bem hoje isso. No grego bíblico, nós temos aqui o ágape, que significa amor de Deus, amor divino, um amor completo, um amor realmente profundo. E o outro termo que está usado aqui é o filia ou filéu, que significa amizade ou gostar de alguém. Portanto, esta conversa foi assim. No verso 15, Jesus disse: Pedro, você me ama com amor divino? Você me ama com ágape mais do que estas outras pessoas? Eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Estamos caminhando para o final deste sermão. Mas olha a primeira pergunta de Jesus no verso 15. Pedro, você me ama ágape? Você me ama de forma irrestrita? Você me ama de forma completa, como Deus ama, mais do que estas outras pessoas? Tenho para mim que Jesus, ele chamou Pedro à parte para essa conversa. Eu tenho para mim que Jesus não expôs Pedro como muitos às vezes expõem as pessoas diante dos outros. Um outro aspecto para você aprender como Jesus faz e como Jesus ensina que nós devemos fazer. Ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ágape mais do que estas pessoas que aqui estão? Essas pessoas que aqui estão eram também discípulos. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que filéu, tu sabes que eu te gosto, tu sabes, na verdade, que eu gosto de você, tu sabes que eu tenho um apreço por você, tu sabes que eu reconheço você um amigo. Há muitas pessoas que respondem quando chamam, quando Jesus o chama, quando Jesus o convida para um convívio: você me ama? Você me ágape? Sim, eu te filéu. Eu gosto de você, eu gosto de falar de você, eu gosto de ouvir falar de você, eu vejo, reconheço que você realmente é um mestre, que você é um amigo, que você é um profeta, eu reconheço até que você é um filho de Deus. Mas não é esta a resposta que Jesus quer ouvir de Pedro, e nem de mim, e nem de você nesta noite. No verso 16, Jesus pergunta pela segunda vez. Olha a pergunta que Jesus faz: Pedro, você me ama com amor ágape? Você me ágape? Mas aí ele não perguntou mais sobre as outras pessoas, ele perguntou direto para Pedro. O papo agora é um papo reto entre Jesus e Pedro. O papo agora é entre Jesus e você e eu. Jesus responde, e ele responde de novo: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Eu te amo, eu te gosto mais uma vez. No verso 17,
pela terceira vez, Jesus perguntou. Mas desta vez, Jesus troca as palavras. Eu achei maravilhosa a maneira como Jesus conduziu esse bate-papo com Pedro. Ele troca as palavras. Ele diz, Pedro, você, Filéu, você gosta de mim? Você gosta de mim, Pedro? Pedro ficou triste. O texto diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez e aquilo era um entrave para Pedro, porque ele havia negado Jesus 3 vezes por causa da sua carnalidade, por causa do seu gênio, do seu temperamento, da sua impetuosidade. Jesus disse, olha Pedro, não é bem assim, hoje mesmo você vai me negar, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Ou seja, tudo que Jesus permite é para nos ensinar algo. E aqui, agora Pedro fica chateado, mas Jesus está na verdade conduzindo ele para uma libertação total. Uma libertação total da sua mente, que estava ali cauterizada, estava ali oprimida pelo inimigo das nossas almas. Jesus troca as palavras, perguntando se você, Mifiléu, você gosta de mim? E aí Pedro, que negou Jesus 3 vezes, aí Jesus, ele diz assim para Jesus, sim Senhor, tu sabes que eu te ágape, tu sabes que eu tenho um amor por ti, tu sabes que eu reconheço que o Senhor me ama, tu sabes como eu sou, tu conheces o meu coração, tu conheces o meu interior, tu conheces as minhas imperfeições, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor sabe que eu sou um pecador. Senhor, é claro, eu te amo sim, Senhor. Eu reconheço que o Senhor me ama. Eu reconheço que o Senhor me ama como Deus ama. Eu reconheço que o Senhor me ama como Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira e deu o Senhor para que morresse por mim, para que eu tivesse a vida eterna. Eu reconheço isso, portanto, eu te ágape, Senhor. Foi isso que ele disse naquele momento. E Jesus disse para ele, apacenta os meus cordeirinhos. Não é? Jesus perguntou para ele, sabe por quê, queridos? Para lhe dar uma oportunidade de se reconciliar com ele. Jesus pergunta para mim e para você sempre, nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com ele. 3 vezes Jesus também chamou Pedro para buscar almas. Jesus lembrou Pedro da sua comissão, quando ele estava ali, quando ele pediu para Pedro afastar o barquinho para ele. Quando venha, então, me siga, você vai ser pescadores de almas, pescadores de homens. Ele começa dizendo, apacenta os meus cordeirinhos. Quando você aqui lê, apacenta os meus cordeirinhos, está falando de pessoas novas na fé. Pessoas que estão chegando agora para o Evangelho. Pessoas que necessitam de um cuidado especial, por isso a palavra cordeirinhos. E Jesus diz para ele depois, para ele apacentar as suas ovelhas. Está falando aqui já de crentes mais maduros, mais fortes. E ele fala isso pela 3ª vez, no sentido de que Pedro já estava pronto agora para realmente ser o discípulo que Jesus o comissionou para ser. Jesus estava dizendo para ele mais uma vez, Pedro, você não vai ser feliz se você voltar para a sua vida, a sua antiga vida, mas sim se você estiver na nova vida que eu estou te oferecendo para você ser um pescador de almas. Eu quero caminhar para a conclusão, meus queridos ouvintes. Se você já teve um encontro com Cristo, você que me ouve nesta noite, mas você desanimou na fé, sabia que Ele perdoa, eu quero que você saiba que Ele perdoa seus pecados. Eu quero que você saiba que, a exemplo de Pedro, Jesus pode restaurar, Jesus pode renovar você, Jesus pode renovar milagres em sua vida, Jesus está te chamando novamente para ganhar almas. Jesus quer ter um reencontro com você hoje. Você que me ouve. A pergunta que eu quero fazer, a segunda pergunta, você já teve um reencontro com Cristo? A primeira pergunta que eu fiz, você lembra? Você já teve um encontro com Jesus?
E a segunda pergunta que eu faço nesta noite: você já teve um reencontro com Cristo? Quando Jesus nos chama para ser pescadores de almas, ou para apacentar cordeirinhos, ou para apacentar ovelhas, significa, meus amados ouvintes, que nós teremos uma vida de convivência com Ele. Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Se você nunca teve esse encontro com Jesus, Ele está te chamando hoje. Pela primeira vez, Ele está te chamando agora. Eu quero orar com você daqui a pouco. Mas se você já teve esse encontro com Jesus e você desanimou por diversos motivos, e hoje eu estava aqui tomando um café da tarde com a minha esposa e eu comentei com ela que muitas vezes a vida que levamos, às vezes não queremos ter esse tipo de vida, mas na verdade numa cidade, principalmente como São Paulo, uma metrópole, nós somos na verdade envolvidos por algo tão louco que a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir. Nós ficamos no automático. É como se ficássemos entorpecidos. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja tudo aquilo que acontece pela vontade do Senhor, porque sempre Deus nos dá a oportunidade de revermos a nossa vida, de revermos relacionamentos com nossos familiares, de revermos relacionamento esposo e esposa, revermos relacionamentos entre pais e filhos, revermos relacionamentos entre familiares, revermos relacionamento entre irmãos na fé. É tempo de reavaliarmos. É tempo justamente de buscarmos uma nova fase. Um novo normal, como disse lá hoje, que eu li na CNN, né? Na Espanha, e será em todo o mundo, queridos. Não haverá mais o normal. O normal que você e eu conhecíamos, ele não ocorrerá mais. Haverá um novo normal. Glória a Deus por isso. Eu estou louvando a Deus por esse novo normal. Estou passando situação muito difícil, assim como você. Todos nós estamos de alguma forma passando situações, mas não desanime. Aproveite esse tempo. É um tempo de repensarmos a nossa vida. É um tempo de repensarmos nossos valores. É um tempo de, a exemplo de Pedro, repensarmos. Sabe por quê? Há uma outra coisa que eu quero falar. Eram 153 grandes peixes. Você leu lá no texto? Sabe por que está lá 153 grandes peixes? Você já perguntou por quê? Eu vou dizer para você hoje. A Bíblia, ela relata, e Deus permite que seja relatado 153 grandes peixes. Peixes que eles não estavam acostumados a pescar. Significa o quê? O número, é só uma questão de número, mas significa que cada alma é importante para Deus. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Deus ama cada ser humano, indistintamente de raça, indistintamente de credo. Deus ama o ser humano e Deus quer salvar o ser humano. Deus mandou Jesus para morrer na cruz para poder restaurar e transformar a mente humana e moldar o caráter do Filho em nós. Agora, sabe por que a rede não rompeu? 153 grandes peixes e a rede não rompeu. Sabe por que ela não rompeu? Porque o Espírito Santo estava presente. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ouça bem você que me ouve agora neste momento, a tua rede não vai romper. Quando Jesus está dentro de nós, a nossa rede não rompe. Isso é palavra de Deus, querido. Portanto, este é o momento de nós termos esse relacionamento íntimo com Ele. Se você nunca teve esse encontro com Jesus, eu quero convidar você para ter esse encontro com Ele hoje. Se Ele está te chamando como Ele me chamou um dia, pela primeira vez, assim como Ele chamou Pedro também pela primeira vez, eu convido você hoje a receber Jesus na sua vida.
Se você já teve esse encontro com Jesus e você desanimou, Jesus te chama para voltar ao primeiro amor. Jesus está te chamando, assim como deu um reencontro com Pedro, Jesus quer ter um reencontro com você hoje. Jesus quer que você volte a ser um pescador de almas. Jesus quer lembrar você do que ele fez por você e de quem você é. Todos os milagres que Jesus já realizou em sua vida, ele quer repetir. E todos os seus pecados, ele quer perdoar inteiramente. Eu quero dizer para você, concluindo, que ele te ama. Ele te ama muito. Por isso ele te chama a cada dia. Ele te chama a cada dia. O professor Alexandre, hoje na escola dominical, falou sobre isso. Cristo vem se revelando a cada dia para cada um de nós. E ele continua nos chamando, nos amando e chamando a cada dia. Eu quero fazer neste momento 2 orações breves. Se você, neste primeiro momento, você ainda não teve esse encontro íntimo com Jesus, eu quero pedir que você feche os seus olhos onde você está. E eu quero que você faça esta oração comigo. Você só vai fazer se você quiser. Talvez você esteja com a sua esposa, talvez com seus filhos, talvez você esteja sozinho aí. Mas Jesus, ele está com você neste momento e ele quer ouvir e vai ouvir a sua oração. Vamos orar? Jesus, reconheço como Pedro que sou um pecador e reconheço que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor é Mestre, que o Senhor é Senhor. Neste momento, ouvindo a tua voz, eu estou abrindo a porta do meu coração agora. Jesus, entra em mim agora. Entra no meu barco. Faz morada na minha vida. Dirige a minha vida. Faz tudo novo na minha vida. Redireciona a minha vida neste momento, Senhor. Eu peço que o Senhor continue operando milagres na minha vida, da mesma forma como o Senhor fez com Pedro e com os discípulos ali naquela pesca maravilhosa. Jesus, obrigado por entrar. Amém. Quero fazer uma segunda oração com você que talvez esteja desanimado com tantas coisas que você já vem fazendo, algumas coisas que agora você, a exemplo de Pedro, também está tendo esta pergunta de Jesus para você. Talvez Jesus esteja perguntando para você: você me ágape ou você me filéu? Jesus quer que você tenha um amor ágape por Ele, assim como Ele tem por você. É tempo de termos esse amor ágape, não termos o amor filéu. Milhões e milhões têm um amor filéu, mas Jesus quer que você tenha esse amor ágape. Jesus quer que você reconheça esse amor ágape que Ele tem por você, e Ele também quer ser correspondido com este mesmo amor. Vamos orar? Jesus, eu desanimei a exemplo de Pedro. E a exemplo de Pedro eu disse: vou pescar. No objetivo de esquecer tudo aquilo que eu já recebi do Senhor e tudo aquilo que eu vivi com o Senhor. Não sei em que momento isso aconteceu, mas verdade é que eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me renove nesta noite. Obrigado por este reencontro, Jesus. Eu quero te amar com amor ágape. E agradeço ao Senhor por me amar com este amor ágape. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me renova nesta hora. Limpa a minha mente, limpa o meu coração e faz-me um pescador de almas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, ela possa
calar fundo na sua mente, no seu coração, que ela encontre um bom lugar na sua mente. Que haja um encontro e que haja um reencontro. O momento é de encontro, sempre, graças a Deus. Mas o momento desta quarentena, principalmente, é um momento de muitos reencontros. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a instrução, o ensino e a consolação do teu Espírito repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Repousem sobre todos aqueles que nos acompanham no culto online. Repousem sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra. E que no dia de hoje milhares e milhares tenham encontros e reencontros com Jesus, no nome de quem oramos. Amém. 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 Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe suas famílias. Que Deus abençoe as suas empresas. Que Deus abençoe seu emprego. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe seus pais, seus tios. Que Deus abençoe a sua parentela. Que Deus abençoe a sua família. E nos encontramos, pela graça de Deus, se assim Ele desejar, quinta-feira, às 20 horas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.